Boa noite, irmãos. Gostaria de pedir para que todos ficassem em pé novamente. E neste momento nós vamos entoar cânticos ao nosso Deus, continuar louvando a Ele através das músicas. E eu vou fazer uma oração. Senhor, nós estamos aqui, Pai, neste momento, querendo entregar diante de Ti as nossas vidas, entregar diante de Ti, Pai, tudo aquilo que talvez possa nos atrapalhar, ó Pai, a nossa atenção neste culto que é para o Senhor, Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, porque foi pela cruz que o Senhor nos chamou, foi gentilmente que o Senhor nos atraiu até a Ti, Deus. Nós sabemos que se fosse por nossas próprias forças, nem aqui nós estaríamos, Pai. Transforma os nossos corações e que nós possamos aprender a Te louvar da maneira correta, a Te louvar de maneira que agrade o Teu coração, Deus. Transforma as nossas vidas e, se necessário, quebranta-nos, ó Pai, quebra tudo e faz tudo de novo, Deus. Nós queremos ser cada dia mais santos e estar cada dia mais perto de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, sem sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi. Minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
coração sincero. Pai, obrigado porque um dia a tua graça, a tua maravilhosa graça, alcançou os nossos corações e nos mostrou que não tem nada tão ruim que o Senhor não possa consertar, e nem nada tão bom que não possa melhorar, Deus. Obrigado porque o Senhor nos mostrou que é na tua presença que encontramos a paz, que é na tua presença que nós encontramos o amor que tanto ansiamos, que tanto buscamos em tantas áreas, Deus. Nós, por muitas vezes, nos esquecemos que tudo aquilo que nós precisamos está somente no Senhor. Perdoa os nossos corações, Deus, por isso. Nos perdoa, Pai, por sermos tão negligentes, ó Pai. Nós queremos te adorar, ó Pai, todos os dias de nossas vidas. Não somente quando nós estamos aqui neste lugar, mas ao sair daqui, nós queremos continuar te adorando com as nossas atitudes, te adorando, ó Pai, com tudo o que fizermos, ó Pai. Senhor, quebranta verdadeiramente os nossos corações, ó Pai, e que quando estiver doendo, que nós possamos nos lembrar que é necessário, ó Pai, que tudo se quebre para o Senhor construir novamente, para o Senhor nos transformar, Deus. Transforma-nos dia após dia, Pai. Obrigado, ó Pai, por este momento. Obrigada pela tua presença em nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Amém, irmãos? Ei, agora sim. Amém, não é, irmãos? Graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero saudar aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Eu não sei se você se lembra, a primeira vez que você esteve na igreja. Você lembra, Toinho? A primeira vez? O que passou no coração, não é? As primeiras impressões. Pois bem, nós temos aqui pessoas que estão sentindo isso pela primeira vez, as impressões da palavra de Deus e do povo de Deus. E eu gostaria de pedir para que você se manifestasse para podermos conhecer você. A Vanete está pela primeira vez com a gente. Onde ela está? Aqui está. O Walter está com a gente também. Deus os abençoe. Fiquem só um pouquinho ainda em pé. O Anderson, cadê o Anderson? Aqui, o Anderson conosco. E o Edilton. E tive a oportunidade de falar com ele no começo. Deus abençoe. Nós louvamos a Deus pelas suas vidas, por vocês estarem conosco hoje. Que seja só a primeira de outras vezes. Os irmãos mais próximos, peço que façam questão de se levantar, de dar um abraço fraterno nos nossos visitantes pela primeira vez. Isso é abençoado. E as nossas crianças já vão vir e já vão entregar para vocês o melhor dos presentes, que é a palavra de Deus. Podem vir vocês. Isso. Muito bem. Entregue um exemplar da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Deus os abençoe hoje e sempre. Faltou aqui na frente do Edilton. Ah, já foi? Já recebeu, Edilton? Não, vai receber agora. Aqui, Isabelle. Aqui na frente. Isso, muito bem. Ok, meus irmãos. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez, agora com o nosso coral, um hino pelo coral Melodias de Vitória.
Amém, irmãos. Nós vamos agora chamar os nossos pequenos aqui à frente, nossas crianças, nossa irmã Sandra, que vai ser a portadora da palavra do Senhor para os nossos pequenos nessa hora. Nós vamos orar por eles e também por nós, irmãos, para que a palavra do Senhor seja algo profundo, seja um divisor de águas na nossa vida nesta noite, na vida das nossas crianças também. Como sempre falamos, irmãos, as crianças não são a igreja que ainda vai surgir, né? A igreja do amanhã, não há erro tão grande quanto esse. As crianças já fazem parte da igreja hoje, são povo do Senhor, e vamos pedir que a palavra de Deus já toque profundamente nesses coraçõezinhos. Feche seus olhos. Nossa irmã Dulce pode nos dirigir nessa oração, irmã? Senhor, nosso Deus e Pai, de graça e misericórdia, Pai de bondade e justiça, o Senhor que é a razão da nossa existência. Sem o Senhor nós nada somos, nada podemos fazer, Deus. Dependemos do Senhor, ó Deus, para prestar culto que agrada o coração do Senhor. E colocamos diante de Ti as nossas vidas, ó Deus, como servos, ó Pai, unidos diante de Tua presença, Senhor, querendo ouvir o Teu recado, a Tua voz. Coloca na nossa vida, no nosso coração, ó Deus, disposição para a obediência, Pai. Coloca na vida dessas crianças, ó Pai, disposição para a obediência. Obedecer primeiramente ao Senhor e, consequentemente, ser crianças obedientes aos pais, aos professores. Fala aos corações desses pequenos, ó Pai, e que a Tua palavra diz, ó Deus, que da boca deles, ó Deus, vive perfeito louvor, que nessa noite eles saibam adorar-Te como o Senhor quer ser adorado, e que a semana venha trazer resultados, ó Deus, de um aprendizado que eles vão receber hoje. Usa a vida da Tua serva, Senhor, usa a vida do reverendo Ricardo, e fala aos nossos corações, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Muito bem, irmãos, as crianças podem ir. Vamos então abrir nossas Bíblias. Peço que você abra a sua Bíblia, o último livro do Velho Testamento, Malaquias, livro do profeta Malaquias. Nós vamos ler do capítulo 3, os versículos 8 a 12. Malaquias, capítulo 3, verso 8 ao verso 12. Pedir para os irmãos da projeção me ajudarem aqui, para que a gente coloque aqui o nosso slide. Vamos ler juntos, irmãos, leitura conjunta desse texto já tão conhecido por nós, e que eu gostaria hoje de mais uma vez meditar nele, tirar lições, extrair princípios para a nossa vida. Repetindo, Malaquias capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Leiamos juntos. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. E não derramar sobre vós bênção sem medida. O fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso trecho básico nesta noite, irmãos. Há uma estreita relação, uma íntima ligação entre a nossa vida com Deus e a questão dos dízimos e ofertas como colocada na Escritura Sagrada. Muitas vezes, irmãos, nós
separamos aquilo que a Bíblia junta. Nós não damos a devida importância àquilo que a Bíblia ressalta. A palavra de Deus, repito, faz uma íntima ligação entre a nossa vida de contribuição, dízimos e ofertas, e o nosso relacionamento com o nosso Deus. Não são coisas separadas, nem tampouco são como um apêndice que eu levo se eu quero na minha caminhada com Deus. Mas, repito pela terceira vez, que há uma íntima ligação na maneira como eu enxergo e pratico a questão do dízimo e das ofertas à luz da Bíblia, e o meu próprio relacionamento, a minha própria comunhão com o meu Deus. E é por isso, irmãos, que eu gostaria de começar a mensagem de hoje revendo com vocês. Acho que fazemos bem em fazer isso, e lendo aqui com vocês sobre a nossa visão, a nossa missão e os nossos valores da Betel, para que a gente traga um pouquinho disso e a partir disso possamos tratar desse texto já tão conhecido. Vamos falar? A gente vai falar missão e vamos ler, depois visão e vamos ler, e assim por seguinte. Vocês me acompanhem? Missão: capacitar os membros a serem mais parecidos com Cristo, adorando a Deus com alegria, vivendo em unidade e alcançando vidas. Visão: uma igreja pronta para a volta de Cristo. Valores: igreja amável, acolhedora, reformada, missionária, madura na fé, contextualizada e atenta às necessidades da comunidade. Irmãos, tudo isso aí somos nós. E uma das coisas embutidas aqui na nossa missão, naquela primeira parte ali, na primeira frase, é que nós desejamos, vejam, não o pastor, não a liderança, mas eu e você, todos juntos, todos nós desejamos ser mais parecidos com Cristo. E estamos, irmãos, buscando isso, ser mais parecidos com o nosso Salvador. A semelhança com Cristo, então, é o foco da nossa caminhada nessa vida. A semelhança com Cristo é o foco nosso todos os dias, em todos os momentos. Como diz o cântico, que Cristo seja o nosso universo, ou seja, a semelhança com Cristo sendo buscada a cada instante. Até porque, irmão, se não for assim, nós não somos cristãos. Se o nosso maior alvo nessa vida não é parecer mais com aquele que nos redimiu, nos salvou e tem derramado a sua graça sempre sobre nós, nós não somos dignos de sermos chamados cristãos. Se não for assim, nós podemos ser religiosos, mas não somos genuinamente cristãos. E vejam algo muito interessante aqui. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que é que ele estava ensinando? Ele estava falando exatamente, irmãos, da semelhança com Cristo. Porque Cristo veio a essa terra, assumiu a nossa forma humana, se identificou com as nossas lutas, não é? Mas sem pecado, como diz a Bíblia, e fez tudo isso para glorificar o Pai, para a glória do Pai. Portanto, irmãos, Jesus estava, ou melhor, Paulo estava ensinando que tudo na vida do crente, na vida da igreja, deve ter como objetivo maior a glória de Deus. Primeira pergunta do nosso breve catecismo: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem, meu e seu, homem no sentido genérico, é glorificar a Deus e gozar dele, usufruir dele para sempre. Então, irmãos, Cristo veio à terra, viveu aqui entre os homens para a glória do Senhor. Então é esse peso da palavra do apóstolo: fazei tudo para a glória de Deus. O fazer tudo para a sua glória é um paralelo, é uma implicação, portanto, da semelhança com Cristo. Fazei tudo. Já parou para pensar nisso? Fazei tudo para a glória de Deus. É tudo mesmo, irmãos. O levantar de manhã, o tomar café, o trabalhar, o almoçar,
o passear, o namorar, o planejar, o próprio falar, o brincar com os filhos, o viajar, o negociar e assim por diante. Ou seja, cada quadrante da nossa vida, da vida do povo de Deus, deve ter o alvo primário, o alvo primeiro de agradar, de honrar ao Senhor, nosso Criador, nosso sustentador, nosso Redentor. E isso inclui, isso abarca, com certeza, também a nossa contribuição. Como é que Deus deixaria de fora uma das áreas da nossa vida, pensando assim uma das áreas da nossa vida, fazer tudo para a glória dele, mas a área da contribuição à parte? De forma alguma. E contribuição, meu irmão, minha irmã, é uma coisa tão séria, é um dos termômetros da nossa vida com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, esse quesito, essa área da nossa vida, ela é praticada a contento, ela é uma área que agrada ao Senhor. Quando não estamos, é uma das primeiras áreas afetadas. E contribuição, meu irmão, minha irmã, é isso mesmo que você está pensando. É botar a mão no bolso e é devolver a Deus um pouco do tudo, como nossa irmã orou há pouco, do tudo, um pouco do tudo que Ele nos tem dado. E, irmãos, isso deve ser feito tão naturalmente, tão espontaneamente, tão voluntariamente, porque é assim que Deus quer, tão alegremente, como sendo uma expressão de gratidão, como sendo uma consequência direta de nós vivermos tendo como objetivo principal a glória de Deus. Fazei tudo, inclusive isso, para a glória de Deus. No entanto, irmãos, há, infelizmente, 3 grupos distintos, basicamente, 3 posturas bem diferentes, quando o assunto é contribuição, quando o assunto é dízimo. Há crentes que entregam o dízimo, e ainda não foi aqui, e eu quero ir agora. Há crentes que entregam o dízimo com fidelidade que eu digo, com regularidade. Estes irmãos são grandemente abençoados. Eles sentem a alegria de saber que eles são fiéis ao que Deus exige. São irmãos e irmãs em sintonia com a vontade de Deus, que participam com alegria da obra que Deus está fazendo. E então eles veem o fruto da devolução que eles fazem na presença do Senhor. A entrega dos dízimos, longe de se apresentar para eles uma carga pesada, é como um jugo suave, é como um fardo leve, porque a contribuição chega ao trono da graça, usando o termo bíblico, como um aroma suave. Estes são, irmãos, os que entenderam o verdadeiro significado do dízimo, e portanto são fiéis a Deus neste quesito. São irmãos e irmãs que compreenderam que o dízimo não é deles, nada é deles, e o dízimo, uma pequena parte daquilo que Deus lhes coloca à mão, também não pertence a eles. O dízimo pertence a Deus, e não é uma opção para o cristão. E se ele não devolve a parte que é devida a Deus e a sua obra, ele entende que o prejuízo é dele mesmo. É o próprio Salomão que expressou muito bem isso em Provérbios 11, 24. Repare nas palavras do sábio Salomão: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Os dizimistas fiéis são movidos pelo amor. Até porque, irmãos, antes de nós entregarmos o dízimo, nós precisamos entregar o coração na presença do Senhor. O dízimo é um reflexo direto de um coração já anteriormente entregue nas mãos de Deus. E enquanto não fizer isso, o crente vai ter muita dificuldade de praticar, de ser fiel no dízimo seu ao Senhor. Primeiro porque, antes de ser movido no coração, ele vai pensar no próprio bolso. Segundo porque, como diz a palavra de Deus, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, que diz o texto sagrado, nessa cobiça alguns se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora, quando alguém entrega a Deus o coração, irmãos, ele pode dispor de tudo mais na sua vida, porque as prioridades mudam.
E ele passa a buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. A partir daí, ele descansa na promessa de que as demais coisas, as reais necessidades da vida vão ser supridas, vão ser acrescentadas. Portanto, irmãos, esses são os servos de Deus que entregam seus dízimos com fidelidade. Mas há também um segundo grupo. Há crentes que entregam o dízimo só de vez em quando, esporadicamente. Em outras palavras, quando dá, pastor, eu entrego o dízimo. São vários os problemas que a gente vê aqui, irmãos. Na verdade, nós não. Colocados à luz da Escritura Sagrada, vemos que essa prática, colocada à luz da Bíblia, tem vários problemas, várias incoerências. Até porque quem deposita o dízimo esporadicamente, não pode se considerar um dizimista. Nós não encontramos na Bíblia esse conceito de dízimo. Você já parou para pensar? Dízimo eventual. Dízimo assim, de vez em quando. Não há essa classificação de dízimo na Bíblia. Na verdade, irmãos, falando até com sinceridade, alguns servos de Deus ocultam a sua negligência sob um pretexto, né? De uma prática ocasional de entrega. Mas eu dou, sim. Ele dá ocasionalmente, ele dá só de vez em quando, ele entrega bem de forma eventual. Essa é a verdade. É a substituição da entrega fiel dos dízimos por um sistema de entrega, de coleta autoimposto, escolhido por ele mesmo e gerido por ele mesmo, não pela palavra do Senhor. O que eu quero dizer em outras palavras, irmãos, eu quero ser, e já estou sendo, você está vendo, muito direto hoje. Em outras palavras, eu entrego o meu dízimo como eu quero, eu entrego o meu dízimo quando eu quero, quando eu achar por bem entregar, e eu não entrego o meu dízimo como Deus exige, para honrá-lo como Ele assim deseja. É uma entrega eventual, e essa entrega eventual, irmãos, esconde algo pernicioso, porque o crente está conservando para si aquilo que deveria ser entregue nas mãos do Senhor. Ele está retendo, como disse Salomão, ao que dá liberalmente, mais é acrescentado, ao que retém mais do que é justo, vai ser em pura perda. Lemos isso agora há pouco. E quando fazemos isso, irmãos, um dízimo eventual, nós prejudicamos a nós mesmos. Bênçãos do Senhor não são recaídas sobre nós. Prejudicamos o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. Não temos o privilégio de participarmos daquilo que Deus está realizando neste mundo. Como é que nós seremos abençoados, irmãos? Contrariando o princípio bíblico da fidelidade. Como é que seremos abençoados contrariando o princípio bíblico da obediência na gestão do que Deus colocou nas nossas mãos? Eu não sei se você se lembra do que está escrito em Levítico 27, 32. Ali, uma das frases do texto é essa, que o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, o dízimo é algo para ser separado para uso exclusivo das mãos do Senhor. E é muito perigoso nós negligenciarmos aquilo que é santo. A entrega fiel do dízimo pelo crente representa o reconhecimento dele, de que Deus é o Senhor. Deus é o legítimo proprietário, o legítimo dono de todas as coisas. A fidelidade nos dízimos, irmãos, também expressa gratidão por aquilo que Deus tem feito e dado, pela misericórdia dele, ao nos permitir usar alguns bens, exigindo para si mesmo apenas a 10ª. Eu não sei se ainda está no quadro de entrada, eu creio que sim. Aqui no nosso quadro de entrada, logo que você sobe a escada, figura de um menino, dizendo assim para nós, adultos: tudo é de Deus. 90% fica comigo, 10% eu devolvo. E tem gente grande que não entende. Essa é, na verdade, esse é o verdadeiro entendimento, porque o dízimo é santo ao Senhor, repito. E quando nós brincamos com o que é santo, quando nós lidamos indevidamente com o que é santo, irmãos, nós estamos andando e pisando por terreno perigoso. Irmão, eu não conheço a sua vida, o seu dia a dia, mas eu sei o que a Bíblia está falando.
Quem sabe por lidar indevidamente com aquilo que é santo, Deus não tem colocado pesado a sua mão sobre a sua vida. Na verdade, não é só o dízimo que pertence ao nosso Deus, né? Não é só a 10ª parte. O que pertence a Deus é tudo, tudo lhe pertence. Deuteronômio 10:14 diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. O Salmo 24, verso 1 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Irmãos, nós somos de Deus. Tudo que chamamos de nosso, na verdade não é, é dele. Tudo é dele. Quando compreendemos esse ensino bíblico, irmãos, a questão torna-se ainda mais contundente, porque Deus, na sua misericórdia, permite que nós utilizemos em nosso benefício os 90% restantes que ficam conosco e que, sem dúvida, são suficientes para a nossa manutenção. Deus não exigiria de nós algo que estivesse além do nosso alcance. Irmão e irmã, isso aqui é muito interessante, porque tem gente que briga com Deus, e a gente vai até falar disso no final de novo. Tem gente que briga com Deus, discute com Deus, falando assim, mas que essa exigência dele, pelo amor de Deus, Deus jamais exige algo de mim e de você que ele não nos capacite a realizar. Será que Deus não sabe do nosso dia a dia? Será que Deus não conhece as suas dificuldades financeiras? Será que Deus não tem entendimento, ele não vê? Claro que sim. Assim sendo, irmãos, 10% não nos farão falta, porque Deus é justo. As suas obras são perfeitas, diz a Escritura. Ao contrário, 10% devolvido ao Senhor é muito pouco. Muito pouco. E 10% nos traz bênçãos. Portanto, entregar só de vez em quando aquilo que ele prescreve é ficar aquém. Não é ser fiel de forma alguma. Nem tampouco pode ser encarado como sendo a prática de um dizimista. Não, eu sou dizimista, eu entrego eventualmente. Isso, biblicamente falando, não existe. Mas, infelizmente, há os que entregam o dízimo só de vez em quando. Infelizmente, esse número cresce mais e mais. Mas um terceiro grupo, e esse é o mais triste, trágico, é composto por aqueles que não entregam nada de dízimo. O irmão cresceu na igreja, o irmão ou a irmã, o irmão namorou na igreja, o irmão casou na igreja. Não, hoje em dia não casa mais na igreja, né, gente? Até o religioso é fora da igreja hoje em dia, né? Mas o irmão casou debaixo da bênção, por assim dizer, a bênção da igreja. O irmão tem filhos e traz os filhos para serem batizados na igreja. O irmão usufrui da igreja, mas ele nunca entregou o dízimo dele. É como se bancos, iluminação, microfone, papéis, enfim, tudo brotasse assim, Deus derramasse do céu como um maná, abrisse assim, e aí o povo tinha que colher diariamente. É como se a ordenança do dízimo não estivesse na Bíblia. E o crente continua orando a Deus. Vejam a falta de critério, para dizer o mínimo. O crente continua orando a Deus, pedindo, rogando ao Pai que Ele abençoe a sua vida financeira, mas ele nunca entregou o dízimo, a parte que Deus requer. Uma enorme, uma flagrante incoerência. E vamos puxar um fiozinho lá do começo da nossa palavra hoje. Há uma relação estreita, muito íntima, entre a minha vida de dizimista e o meu relacionamento com Deus. Eu não posso, nem você, dizer que mantenho comunhão com Deus, ignorando, negligenciando essa parte. Esses irmãos desobedecem ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Esses irmãos esquecem que são mordomos, a Bíblia usa essa expressão, dispenseiros da multiforme graça do Senhor, dispenseiros dos bens que Deus tem colocado à nossa disposição, para nós tão somente administrarmos. Nada é nosso, nem o seu filho é seu. Deus nos concede por um tempo para administrar e cuidar do que é dele. E mais,
estão privados da alegria, como eu já disse, de participar da grandiosa obra do Senhor. E estão excluindo a si mesmos das maravilhosas bênçãos do céu. Irmão e irmã, quem sabe o problema do céu cerrado, fechado sobre a sua cabeça, não é só a falta de fidelidade no dízimo. Aquele que não entrega nada em termos de dízimo mostra uma verdadeira lacuna no entendimento bíblico desse tema. Não entende que dízimo não é um favor que o crente presta para Deus. É um privilégio, uma graça, esse é o termo do Novo Testamento. Uma graça que Deus nos dá, porque Deus não precisa de dízimos. Ele é o Senhor absoluto de tudo que existe no universo. O próprio Deus diz por meio de Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não precisa dos nossos dízimos. E a pergunta que surge então é: por que é que Ele exige do crente o dízimo? A resposta é: porque Ele quer a nossa obediência e a nossa fidelidade. Essa é a resposta. Ele quer ver um servo e uma serva fiéis, e Ele quer se alegrar nisso. Não entregar nada é fechar os olhos para aquilo que Deus exige de cada um dos seus filhos. Alguns anos atrás, eu assisti um vídeo, talvez você já tenha visto, de um pastor sendo até muito, eu acho que ele foi muito contundente, demais até, eu não falaria assim, mas eu quero citar aqui para a gente pensar um pouco. Ele diz assim, era um culto, ele falando para os seus membros: irmão que não é fiel no dízimo, então eu peço que você se levante e pode ir embora. Porque o banco que você está sentado foi comprado com os dízimos. Você usou o banheiro hoje? Tudo que você usou lá, papel higiênico, sabãozinho, tudo, a água, tudo foi pago com dízimo. Eu não sei não como você vai devolver isso, mas você não cooperou para isso. E ele foi falando de várias coisas. Ah, pastor, que coisa chata, que homem inconveniente. Eu repito, eu não falaria assim. Mas não é algo para se pensar? Não é algo para a gente parar e atinar? Me permitam dizer uma coisa, irmãos. Fidelidade nos dízimos é coisa de crente em Cristo. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que é necessário conversão antes da contribuição. Pressupõe-se, então, do cristão que ele contribua. Aliás, essa palavra não expõe, não extrai, não manifesta o que quer dizer dízimo e oferta na Bíblia. Hoje estamos falando tão somente de dízimo, né? Porque contribuição parece que é algo que eu faço para ajudar alguém, quando eu quero, né? Não é uma coisa assim voluntária, né? No sentido de que eu sou tão bonzinho, e então estou cooperando com isso, né? Mas dízimo é coisa de crente. Por quê, irmãos? Porque o descrente, ele racionaliza as ordens bíblicas, o incrédulo não tem o temor de Deus, o homem natural não considera a lei do Senhor. Mas não é assim com o crente em Cristo. Ele sabe que ele é um peregrino tão somente nesse mundo, ele sabe que a sua verdadeira pátria não é esta, a terrena, então ele não fica pensando nas coisas daqui. Cristo é o seu verdadeiro tesouro. Por isso, a sua porção, a sua herança, a sua riqueza maior é o Senhor Jesus. O crente em Cristo, então, ele investe na eternidade. Como é que a gente investe na eternidade, irmãos? Investido em almas que estarão lá na eternidade. Então, fidelidade nos dízimos é coisa de crente. E agora aqui no texto de Malaquias, tão conhecido nosso, nós temos alguns tópicos colocados por Deus que eu gostaria de modo muito rápido de analisar aqui. Nós temos um desafio constante, nós temos uma promessa gloriosa e nós temos uma constatação infalível. 3 alertas, 3 tópicos extremamente necessários para a nossa vida com Deus, para a nossa vida cristã. Vamos falar do primeiro? O primeiro é esse, um desafio constante. Qual é o desafio que Deus nos faz no texto lido? Fazei prova de mim. Provai-me nisto, diz o Senhor. No versículo 8, nós vemos Deus repreendendo o povo por sua infidelidade na entrega dos dízimos e ofertas. E Deus fala, irmãos, de uma forma enfática: roubará o homem a Deus?
E a resposta implícita é: não tem como. Como é que um homem pode roubar a Deus? Mas Deus diz: tem como sim. Nos dízimos, todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Aliás, reparem que Deus acrescenta o cinismo do seu povo. Irmão, eu tenho para mim que quando não somos dizimistas fiéis, sabe no que nós nos transformamos? Deixa eu falar isso que é tão pesado, com muito carinho. Quando não somos fiéis nos dízimos, nós nos transformamos em cínicos. É o que Deus aqui está atestando. Ele mostra que ele repreende o cinismo desse povo, não é? Quando o povo diz assim: no que é que te roubamos? Sabe aquela cara assim, né? No que é que nós estamos te roubando? Cinismo. E aí Deus arremata e diz assim: nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, essa é a constatação de Deus quando olha para a prática do seu povo. Eles estavam lhe roubando, estavam ficando com o que não era deles, era de Deus, e eles estavam fazendo isso retendo dízimos e ofertas. Mas o que é muito interessante é que depois de falar desse modo tão contundente, que talvez se fosse um de nós falando, seríamos totalmente censurados, não é? Depois de falar assim, Deus chama o seu povo. E sabe o que ele faz? Um desafio para o seu povo. E ele diz assim: fazei prova de mim. Provai-me nisto. É Deus falando assim: olha, vamos esquecer o que ficou para trás? Façam prova de mim. Eu estou aqui para ser testado e provado. Provai-me nisto, diz o Senhor. Irmãos, o que significa esse desafio? O que é que está implícito nessas palavras do Senhor ao seu povo? Deus estava mostrando a sua benevolência para o povo, porque Deus queria abençoá-lo ricamente. Era só o povo aceitar o desafio. E esse mesmo desafio se apresenta hoje à igreja cristã, se apresenta a mim, se apresenta a você, a cada crente individualmente. Tenha você 800 anos de igreja. Tenha você poucas semanas de igreja. É para todos nós. É o Senhor das nossas vidas nos conclamando a cada um de nós a fazer essa prova, essa mesma prova com Ele, a prova dos dízimos e nas ofertas. Hoje, repito, estamos nos referindo especificamente ao dízimo. Por que será que houve necessidade de um desafio como esse? Por quê? Pense comigo. Porque este mesmo desafio se apresenta à igreja hoje, dos nossos dias, com essa mesma intensidade e força com que foi dirigida ao povo de Israel. Olha, irmãos, quando nós consultamos a Bíblia no que diz respeito a dinheiro, nós verificamos que esse tem sido um grande obstáculo à vida cristã. Um grande obstáculo à vida com Deus. O ser humano se apega em demasia ao que é material e arruma argumentos daqui e dali, tentando esconder, burlar, fechar os olhos para aquele que a tudo observa, né? Como se o sustentáculo da vida humana fosse o que é material. Jesus combateu essa ansiosa busca, esse afã pela vida, quando ele falou a respeito dos lírios do campo, lembra? Das aves do céu. Se você não parou para analisar os lírios do campo e as aves do céu, faça isso. Você já reparou em alguma ave do céu reclamando da vida? Já? Pois bem, o que ele fala sobre as aves do céu? Elas não se preocupam, elas não trabalham, nem fiam, mas Deus as sustenta. E ele arremata: contudo vós valeis muito mais do que as aves. O que eu faço com elas, eu faço muito mais com vocês. Elas são sustentadas pelo Pai e eu os sustento. Portanto, irmãos, o apego ao dinheiro tem sido sim uma das razões que prejudicam o crente na entrega do dízimo. Muitas vezes o crente se torna semelhante a um incrédulo nessa mesma ansiedade, como se a vida se resumisse ao que é material, com medo de faltar. O testemunho bíblico é que o crente em Cristo deve pensar de uma outra maneira, deve aceitar esse desafio constante do Senhor: façam prova de mim, provai-me nisto, para ver o resultado, diz o Senhor. Você está fazendo prova disso, irmão? Já fez prova disso? Você já aceitou o desafio que Deus te coloca à frente?
Eu me lembro aqui, já contei em outra oportunidade, vou contar de novo. Conheci um casal, depois de anos na igreja, ele até foi eleito presbítero, estão ainda firmes na fé, de outra igreja, viu? Não é daqui não. E também não vou falar o nome. Mas no começo da vida cristã dele, quando ele e a esposa ainda estavam na classe de catecúmenos, a classe de novos membros, eu é que dava aula para eles. E depois de alguns anos é que eu soube do testemunho. Eles, num domingo, ou melhor, na semana ali, a esposa virou-se para ele e falou assim, quase que eu falo o nome dele, gente. Bem, querido, domingo é dia do dízimo. Ali, naquela época, era um dia específico, um domingo específico do mês. E aí, ele falou, eu não vou dar, não concordo com isso não. Não vou dar. Passou 2 ou 3 dias, a esposa, bem, não vai dar o dízimo? Falei, não, eu não acho que isso aqui tem, eu estou indo na igreja, mas isso aqui, muito bem. Chega o domingo, pouco antes das 7, eles saem de casa, a esposa fala, eu vou ajudar você, deixa eu tirar o carro da garagem. E ela tira um carro, não vou nem dizer que carro que era. E ela rala toda a lateral do carro, de fora a fora. Ele sai muito alegre, jubiloso, sabe? Os dois foram para a igreja com aquele clima. Ele não entregou o dízimo naquele culto. Segunda-feira de manhã ele vai no funileiro. E ele conta exatamente assim, pastor, o valor do concerto foi exatamente o valor do meu dízimo. Eu aprendi uma coisa, pastor, que se eu não entrego, Deus não deixa ficar comigo. Será que tem sido assim contigo também? Porque o dízimo pertence a Deus. E nós estamos brigando com Deus. Você está fazendo prova de Deus? Repito, você já aceitou esse desafio constante que Deus coloca para mim e para você? Porque é Deus quem está propondo. Não é o pastor, não é um presbítero, não é um líder da igreja, não é? Faça prova de mim, rapaz. Faça teste, minha irmã. Não, ele não vai falar minha irmã, eu que estou dizendo. Faça prova aqui, porque você vai ver o resultado, eu quero te abençoar muito mais. Se alguém ainda tem alguma dúvida quanto ao resultado da fidelidade nos dízimos, faça a prova que Deus apresenta, e você vai ver o resultado que é admirável. Esse é o desafio constante do Senhor para nós. Isso nos leva, irmãos, automaticamente para o segundo tópico que aparece aqui no texto de Malaquias, que é a promessa. Aliás, uma promessa gloriosa. Qual é a promessa que Deus faz? Provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu. Irmãos, essa é a sequência desejada por Deus para aqueles que aceitam o desafio de fazer prova dele, de fazer prova da sua bondade, sendo fiéis nos dízimos. Deus abre as janelas do céu, uma promessa gloriosa, uma promessa tremenda. Com certeza você já viveu momentos em que parece que o céu está fechado para você. Você já passou por momentos assim? Até a oração parece que não passa, não é? Momento que o céu está fechado, parece que o céu está de bronze, como diz aquele cântico da melhor idade, né? Parece que o céu está de bronze, parece que Deus está longe, parece que as dificuldades se acumulam. Pois bem, Deus nos promete abrir o céu, abrir as janelas do céu. Irmão e irmã, e quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre mesmo. Porque o que diz a Bíblia sobre isso? Que Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir, Deus não brinca comigo e com você, não faz experiências como um cientista maluco. Deus não engana ninguém, Deus é fiel. Deuteronômio 7:9 diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Se o crente quiser experimentar o cumprimento dessa promessa numa verdadeira experiência de fé, ele vai ver que as janelas do céu se abrem, de fato, para aqueles que são fiéis no seu dízimo. Agora, aqui nós devemos parar para pensar numa questão muito importante. Deus nos faz o desafio de fazer prova dele, e ele afirma categoricamente que vai abrir as janelas do céu sobre a vida do dizimista fiel. Mas isso não pode se constituir na motivação maior
para a fidelidade nos dízimos, não é? Gente, eu ouvi da minha mãe, que ali está, quando eu era adolescente, não faz muito tempo, né? Mas eu ouvi ela me relatando, eu não sei se era um bazar da Betel na época, o que era, alguma coisa envolvendo doação, envolvendo dinheiro. E eu me lembro que minha mãe estava falando com meu pai, e eu lá de butuca, cuidado com o que você fala perto do seu filho. Anos depois ele se lembra. E ela falando assim, puxa, olha, a irmã chegou e disse, eu vou ajudar, né? Porque a gente sabe que ajudando, Deus abençoa. Tá certo isso? Olha, eu vou fazer essa doação aqui, não sei se era o bazar, porque a gente fazendo isso, Deus abençoa. Essa, irmãos, é a verdadeira motivação que deve estar no nosso coração como cristãos. A Bíblia diz que não. Ou seja, se você quer ser fiel na entrega dos dízimos, esperando só ser correspondido, a sua motivação é tosca, a sua motivação é fraca, e você está vendo tudo errado, irmão e irmã. Dízimo não é barganha. É um grande erro nós entendemos o dízimo como sendo uma transação, um negócio com Deus. O dízimo não é isso, não é algo comercial, não é um comércio entre Deus e o crente, entre o crente e Deus, através do qual Deus então fica à disposição, fica como que obrigado a nos atender nas nossas reivindicações, porque o boleto já foi pago, porque o depósito já foi feito. Deus não trabalha comigo e com você numa relação de consumidor. Nunca, diz a Bíblia. Então nós temos que dissociar do dízimo a ideia de que Deus seja um negociante que abre o céu em troca do seu dízimo, em troca do meu dízimo. A nossa maior motivação para sermos fiéis a Deus, irmãos, é a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero honrar ao Deus da minha vida. Por isso eu quero ser fiel até nisso. Eu quero honrá-lo, eu quero exaltar ao meu Deus, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, porque na verdade nada é meu, tudo é dele, ele me empresta, e eu faço isso reconhecendo essa verdade. É por isso que nós somos fiéis nos dízimos, não é pelo fato de Deus prometer abrir, ele promete, mas eu não posso me basear, me motivar por isso. Deus promete abrir o céu sobre as nossas cabeças, mas eu entrego e devolvo meus dízimos para honrar ao meu Deus. A promessa é real, mas não podemos nos tornar consumidores da fé. Aliás, cabe aqui observar o voto de Jacó. Você se lembra quando Jacó disse algumas palavras que são muito mal compreendidas? Gênesis 28, ele diz, o texto diz assim, fez também Jacó um voto, dizendo, aliás, cuidado com o voto que você faz para Deus, não é? Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Eu pergunto a você, essa é uma oração que deve ser feita ainda hoje? Eu vou falar de novo da oração que Jacó, no seu voto, disse para Deus. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não é uma oração mercantil? Não é uma oração de barganha com Deus? Ah, não, mas pastor, está na Bíblia. Tudo que na Bíblia foi escrito serve para nos ensinar, mas nem todos os exemplos estão corretos. Aqui está registrado para nos mostrar como não devemos fazer. Na verdade, a oração correta de Jacó, e minha e sua, seria esta: se Deus for comigo, me guardando na jornada que empreendo, ou não, se Ele me der pão para comer e roupa que me vista, ou não, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, ou não, o Senhor continuará sendo meu Deus. É assim a postura do cristão. O voto de Jacó precisa ser olhado por esse prisma. A situação era de angústia, a gente sabe, o contexto era de angústia, por isso ele faz essa oração, mas a visão dele carecia de ajustes. O texto bíblico não defende aqui uma barganha, mostra a aflição de alguém que ainda precisava crescer na fé.
Aliás, Jacó mostra um resquício, um início de entendimento do que significava o dízimo, quando ele diz: de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. O Jacó, aqui em processo de crescimento na fé, ainda nos ensina que nós não escolhemos de onde tirar o dízimo, não é? O dízimo é para ser tirado de tudo quanto Deus nos tem concedido. Até porque Deus nos faz essa promessa gloriosa de abrir as janelas do céu. E o último ponto, irmãos, já vimos o desafio que ele nos faz, a promessa, e agora nós temos aqui uma constatação que é infalível, porque ele diz assim: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É quase como assim, eu e você orando a Deus: Senhor, abençoa a minha vida material, a minha vida financeira. E Deus falando assim: eu te abençoo, faça prova de mim, seja fiel no dízimo. É simples assim. Derramar bênção sem medida. As bênçãos materiais, irmãos, estão incluídas nessa bênção sem medida, não tenha dúvidas, porque é Deus que derrama bênçãos no âmbito material também sobre o seu povo fiel. Eu não tenho dúvidas disso. Mas nós não podemos ver essa promessa com uma ótica exclusivamente material. Nós cremos que aqui temos uma promessa abrangente. Bênçãos materiais, sim, como não? Mas bênçãos espirituais, sobretudo. Nos acostumamos, aliás, irmãos, a nossa visão do que é bênção na área material ou não, ela é também muito falha, né? Você não vê alguém há muito tempo, aí você encontra, aí você pergunta dos filhos, como é que está, aí você vai falar: meu filho está na faculdade, meu filho está nesse emprego, meu filho mudou para fora do país, ele está bem. Ele está bem. Qual é o nosso critério para dizer que está bem? São bênçãos materiais. E com isso nós estamos totalmente contrariando o que a Bíblia chama de bênção sem medida. Porque é possível o cidadão estar bem, muito bem, materialmente falando, e tão distante de Deus. Você já viu pessoas assim? Aliás, o que eu mais vejo: quanto mais prosperam materialmente, menos pensam em Deus. Portanto, não é possível que a bênção aqui se refira apenas e tão somente ao que é material. É também, Deus cuida dessa área também, nos dando o básico e até mais do que o básico, com certeza. Mas, sobretudo, bênçãos espirituais, não é? Bênçãos sem medida que extrapolam o âmbito material e se referem a bênçãos espirituais. Até porque, irmãos, as bênçãos espirituais é que verdadeiramente, plenamente satisfazem o coração do crente. As espirituais. Bênçãos que vão ao encontro das suas maiores necessidades. E as nossas maiores necessidades não são as materiais. Nós necessitamos ter o coração mudado em várias áreas. E o que eu vejo aqui, irmãos, é Deus ligando, estabelecendo uma linha reta, estabelecendo uma conexão entre fidelidade nos dízimos e bênção na nossa comunhão com Ele. O que me dá liberdade para dizer que a questão do dízimo é crucial para a nossa vida com Deus. Eu posso até dizer, irmãos, com base na palavra, que é impossível ser um cristão vibrante, é impossível ser um cristão frutífero sem a fidelidade nos dízimos. A experiência de muitos crentes, de muitas igrejas, confirma isso. Crentes que são fiéis podem dar testemunho disso. A relação com Deus cresceu, se desenvolveu, a sua fé amadureceu. De fato, as janelas do céu foram abertas, a sua visão de mundo foi transformada, a arrogância, não é arrogância a palavra, o egoísmo do seu coração foi trocado por amor às pessoas e ao Senhor da obra. Frutos surgiram, por quê? Porque Deus realmente abençoa aqueles que são fiéis na contribuição. Deus rega as suas vidas, Deus faz deles uma verdadeira bênção nas suas mãos. Qualquer um individualmente pode experimentar essas bênçãos sem medida na sua vida. Então, se você ainda não passou por essa experiência, assuma esse compromisso com Deus. A partir de agora, é Deus zerando tudo que ficou para trás, não é? E falando: faça a prova de mim hoje.
Aceite o desafio, creia nas promessas e veja as maravilhas do que Deus vai fazer na sua vida. Porque Provérbios 28:20 diz assim: o homem fiel será cumulado de bênçãos. Hein? O homem fiel será acumulado de bênçãos. Quem sabe a falta de bênçãos na sua vida, bênçãos na área material e em outras áreas, não seja por falta de fidelidade. Todo crente deve por si mesmo, então, fazer essa constatação. E eu e você precisamos crer no que Deus nos diz aqui. Porque a vida cristã, irmãos, está fundamentada na fé, não é? O que diz Hebreus 11:6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você se lembra do Salmo 37:25? Davi diz ali: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você conhece? Me responda aí. Você conhece algum crente fiel que seja um mendigo? Ou um crente fiel com necessidades sem serem supridas? Eu não conheço. O Senhor Jesus afirma também: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Veja aqui, dízimo e também ofertas, que nós vamos analisar em outro momento. Dízimo é uma questão de fé, irmãos. Tem tudo a ver com a fé no Senhor. Dízimo tem tudo a ver com o que nós cremos. Deus derrama bênção sem medida sobre aquele que é fiel nos seus dízimos. Eu quero concluir a minha palavra só citando de relance 3 pretextos muito utilizados por quem não é dizimista e por quem não quer ser dizimista. O primeiro pretexto é esse: eu não estou convencido de que isso aí é uma exigência bíblica. Pastor, o senhor vai me desculpando, eu ouvi o senhor até agora, mas eu não concordo que é uma exigência bíblica. O que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se pensa assim desse jeito? Alguns procuram fugir dessa responsabilidade alegando isso. Eu não estou convencido de que é uma exigência da palavra de Deus. Bom, eu concordo que nesses minutos que nós tivemos aqui, não foi possível para nós trazermos todo o escopo bíblico sobre o tema, mas faço uma pergunta: será que nós não analisamos evidências suficientes, evidências comprobatórias da validade do dízimo na vida cristã? Quem é que leu a pastoral do nosso boletim hoje? Leram? E leram lá no finalzinho da pastoral que nós citamos Jesus validando a prática do dízimo também no Novo Testamento, porque um dos pretextos utilizados é que dízimo é coisa da lei, não é coisa da graça. Deixa eu te falar um negócio: esse negócio de lei e graça não é doutrina em que nós cremos. Nós cremos que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento tem lei e tem graça, tudo misturado. E nós cremos que só tem um povo de Deus, não tem um povo lá no Velho Testamento e outro povo no Novo, é um povo de Deus só, que antes era chamado através de Israel, que representava Deus no mundo, hoje é através da igreja. Lei e graça nós vemos no Velho, lei e graça nós vemos no Novo Testamento. De forma alguma o dízimo ficou lá e hoje a coisa mudou. Mas um outro pretexto 2, é esse: mas não tem como cumprir o que Deus exige. Deus faz exigências duras e severas e altas demais para nós. São crentes que se negam a entregar o dízimo alegando que não conseguem cumprir essa exigência. Como se Deus, já falamos disso, como se Deus exigisse do crente algo que o crente não pudesse fazer. Irmãos, isso não acontece. Deus nunca exige de mim e de você algo para o qual Ele não nos capacite a realizar. É uma impossibilidade. Deus não exige nada de nós sem nos dar capacidade para obedecê-lo, porque Ele não é injusto, exigindo, impondo uma coisa que claramente vai ser um peso para nós. Não, nem os mandamentos de Deus, diz a Bíblia, são um peso. Não são um peso, não são um fardo. Pretexto número 3, e nós encerramos. E esse aqui eu já ouvi muitas vezes: eu não entrego o dízimo porque eu ganho pouco.
o meu salário, ó, é tão pequeno, se eu der o dízimo, pastor, vai ficar ainda menos. Existem mesmo crentes assim. Justificam a sua condição de não dizimistas, afirmando isso. Eu ganho muito pouco, não sobra nada no meu salário, pastor. Esses irmãos provavelmente nunca vão ser dizimistas mesmo, não é? Porque Deus não aceita sobras. Deus não aceita sobras. Deus requer, diz a palavra, as primícias. Deus exige de mim e de você as primícias, não as sobras. O termo primícias, irmão, significa na Bíblia que o melhor, o que vem primeiro, é o que deve ser oferecido a Deus. Primícias no Antigo Testamento era uma referência àqueles frutos colhidos antes, que prenunciavam a colheita fértil que estava se aproximando. Eram os primeiros frutos do solo, da terra. Era aquilo que antecedia o que estava por vir. Os israelitas ofereciam a Deus os primeiros frutos do cereal, do azeite, do trigo, de todo o produto do campo. Então, as primeiras colheitas, até dos primogênitos dos animais. E um detalhe a mais, né? Deus exigia primícias sem defeito. Não era a fruta amassada, não era a fruta machucada, não era o animal fraco, que já ia ser sacrificado, não era um animal doente, era sem defeito. Ou seja, era aquilo que o ofertante tinha de melhor. Deus exige do crente o melhor. Sabe por quê? Porque Ele sempre tem nos dado o melhor. Ele nos salvou da culpa do pecado e da condenação eterna, nos dando do seu melhor, o seu próprio Filho, Cordeiro de Deus, sem defeito, que tira o pecado do mundo. Por isso, irmãos, essa alegação de que, olha, eu ganho pouco e por isso eu não dou o dízimo, representa, me permita dizer, representa a apatia espiritual. Representa falta de conhecimento bíblico e de compromisso com o Deus que tem nos sustentado. Bom, muitos outros pretextos têm sido utilizados contra a prática fiel da entrega do dízimo, não é? Por exemplo, o oferecimento de ofertas no lugar de dízimo. Tem crente que dá ofertas, não dízimo. E ele pensa que ele está certo. Tem gente que usa do seu dízimo conforme lhe apraz. Esse mês eu não vou dar o dízimo na igreja, não. Dizem eles, eu vou abençoar outras vidas. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, abençoar outras vidas com a sua oferta, mas o dízimo é para ser entregue na casa do tesouro, na igreja onde você é alimentado. Outro pretexto, eu preciso do dízimo para completar o orçamento da família. Muito parecido com esse, né? Enfim, tantos outros pretextos. Pretextos criados pela mente humana para tentar afastar o crente dessa responsabilidade bíblica. Então, eu não quero perguntar mais para você, eu quero que você se pergunte. Pergunte a você mesmo. Esses pretextos têm validade diante de Deus? Diante da palavra de Deus? Que o Senhor das nossas vidas, irmãos, tenha misericórdia de nós. E que nós, seu povo, tenhamos amor por Ele, amor pela obra dEle, e sejamos fiéis para a glória dEle, para o nosso próprio bem. Amém? Muito bem, vamos louvar a Deus, vamos consagrar nossas vidas através do nosso coral Melodias de Vitória, e depois vamos orar encerrando o nosso culto.
Irmãos, vamos ficar em pé? Vamos dar as mãos uns para os outros, na fileira em que você está. Vamos orar e vamos receber a bênção e vamos cantar o Amém Tríplice, encerrando o culto desta noite. Deus abençoe você, abençoe os nossos visitantes também, viu? Retornem outras vezes, Redilton, o Anderson, o Walter, temos aqui também a Vanete, não é? Deus abençoe vocês. Feche seus olhos. Querido Deus, tudo vai ser vazio se nós voltarmos para casa e não, por graça e misericórdia do Senhor, alinharmos a nossa vida com o Teu querer. Nós não queremos ser apenas aqueles que contemplam o que está certo, mas logo a imagem some. Nós queremos, ó Deus, nos comprometer alegremente com a Escritura Sagrada. Queremos fazer prova do Senhor, ó Pai. Queremos ser fiéis ao Deus que nos ama tanto que mandou o seu Filho morrer no nosso lugar. Queremos amá-lo na prática, ó Deus. Tem misericórdia de nós que falamos, mas não cumprimos, Pai. Repreende o teu povo em nome de Jesus, a começar em mim, ó Deus. Queremos, ó Pai, amá-lo na prática, no nosso dia a dia. E isso através dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. Ó Deus, segura firme na nossa mão, porque sem o Senhor nós nos desviamos, Pai. Fala-nos ao coração durante a semana. Esteja, ó Deus, como que um passo à nossa frente, ó Pai, pois carecemos da Tua direção. Abençoe, ó Deus, aqueles irmãos que estão com problemas. Colocamos aqui a família da nossa irmã Severina em Tuas mãos, sua neta Camila. Ó Deus, esteja dando, ó Deus, do seu alento para este lar. Esteja, ó Deus, fazendo uma obra de intervenção ali na vida da Camila, Pai. Sei também com a nossa irmã Estela, que carece das nossas orações, ó Pai. Sua saúde, ó Deus, está debilitada. Esteja, ó Deus, com a Tua mão poderosa sobre a vida da nossa irmã. Nossos idosos, ó Pai, que carecem também tanto do cuidado do Senhor nessa área, ó Deus. Esteja, ó Deus, ao redor de cada um, suprindo, sustentando e principalmente fortalecendo a fé de cada um dos nossos irmãos no Senhor. Que vivamos, ó Deus, uma semana de fidelidade, uma semana para a glória do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam conosco e permaneçam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos sentar, queridos. Eu só quero citar aqui um ou outro aviso e você já está liberado para dar um abraço. Está repleta